No Metrópolis de hoje... Acorda para proteger o teu bando, esperar tempo demais no sol, a luz incomodar, culpa do descanso intenso dessa noite. Olha, eu não sei como é que é a história, mas o que se conta é que o Andy Warhol copiava as coisas dela, né? Corredor cultural, isso para mim francamente é o de menos. O Brasil vive uma verdadeira tragédia urbana. Isso aqui, meu, não é você só não. Na minha vida eu tenho mãe, eu tenho irmão. Luiz Feiga! Te escrevo para dizer que eu não morri. Só voltei para casa. Boa noite! Chegou a vez dos paulistanos verem ao vivo e em muitas cores a retrospectiva da Princesa das Bolinhas. A mostra dedicada à japonesa Yayoi Kusama bateu recorde de visitações na sua passagem pelo Malba, em Buenos Aires, e virou febre no Rio, onde foi vista por 750 mil pessoas. Yayoi Kusama nasceu em Matsumoto, no Japão, em 1929. É uma das artistas mais inventivas do pós-guerra. É uma artista de origem mais ou menos pop. Ela começou a surgir como uma artista de relevo, assim, né? No final dos 50, começo dos 60 do século passado. E ela já estava em contato com as grandes vanguardas de Nova York. Kusama transfere para suas criações formas e cores que vê nas alucinações decorrentes de um transtorno obsessivo-compulsivo. How's the relation between her art and her craziness? I wouldn't call it craziness. Kusama has serious mental challenges and has had for a very long time. She claims to have had powerful hallucinatory episodes since she was an adolescent girl, and she's clearly an obsessive-compulsive. Ela trabalha assim, né, com empenho impressionante, né? She's absolutely dedicated to her art. She paints every day. And that's really all she does. She gets up in the morning, she's just thinking about her painting, and she goes to her studio and she paints. And it's really interesting to watch the way she paints because there's no planning, there are no sketches. She has a empty canvas and she shuts her eyes for a moment. So she's painting almost kind of automatically. I think that provides her with some of the content for her work. It also is the driving force between her need for artistic expression. But it can also be debilitating and keep her from being able to succeed at art. Obsessão mesmo, ela tem pelas bolinhas, sempre presentes nas alucinações e que aparecem em grande parte do que ela cria. Essa é a Sala de Espelhos Infinitos, uma obra de 1965 que traz à tona a obsessão que a artista tinha por imagens fálicas. Ela sempre trabalhou com aquela questão do acúmulo de coisas, né? De objetos, de bolotinhas, né? E tudo isso aí faz parte, né? Um pouco dessa doença dela, que ela vencia, né? Quando ela fazia esses trabalhos, né? Desde 1977, Kusama vive, por vontade própria, em uma instituição psiquiátrica no Japão. Aos 84 anos, a artista continua na ativa, nesse lugar que ela chama de casa. It's important to note that she's living there voluntarily. She can come and go at will. And so no, Kusama is not someone who's a psychotic, who's divorced from reality. She reads the newspaper all the time. She's very up to date with current events and very, very interested in her own success as an artist. A Kusama está com 84 anos.
é uma artista muito ativa até hoje. Teve um circuito dela na Europa e Estados Unidos, começou no Reina Sofia da Espanha, foi para o Pompidou na França, foi para o Tate Modern em Londres e foi para a Whitney, lá em Nova York. Aí nós pedimos para fazer uma itinerância na América Latina. A mostra já passou pelo Rio de Janeiro e por Brasília e chega ao Instituto Tomiotaki, em São Paulo, acrescida de 2 obras. Em cada cidade, o espaço é completamente diferente, então nada se repete. E aqui no estúdio a gente recebe um dos destaques da música pernambucana, a banda Mombojota, lançando seu disco novo aqui no Metrópolis. O 5º álbum do Mombojota em nome de gente, Alexandre. Daqui a pouco eu e o Cunha vamos conversar com eles, mas antes, vamos ouvir uma música? Com vocês, meninos. Proteger o teu bando, esperar tempo demais no sol, a luz incomodar, culpa do descanso intenso dessa noite. E sigo sempre por perto, diz o leão, que fala pouco e habita a solidão. Um inimigo a espreitar, a farejar, segura a força, sigo sem nada a me preocupar. Para proteger o teu bando, esperar tempo demais no sol, a luz incomodar, culpa do descanso intenso dessa noite. E sigo sempre por perto, diz o leão, que fala pouco e habita a solidão. Um inimigo a espreitar, não atacar, segura a força, sigo sem nada a me preocupar.
Epa, muito bem. Felipe, chega mais. Vem aqui conversar com a gente. Alexandre é o nome do disco, que era para ter sido o nome do primeiro disco. Era para ter sido o nome do primeiro disco. E agora? E por pressões externas a gente acabou sendo convencido a buscar outro nome. Demorou quantos anos? 12 anos, 13 anos? O primeiro disco foi em 2004. Então, há 10 anos. A primeira então. entrevista que a gente fez foi aqui no Metrópolis. Pra gente é até uma grande felicidade estar lançando mais um disco aqui com vocês. Tá sendo com exclusividade aqui pra nós. Vamos exatamente. Na verdade, vamos a gente dar um destaque. Vocês estão lançando com mais do que exclusividade. exclusivo, assim. Por causa disso. Vocês Porque têm o disco vai ficar disponível para as pessoas ouvirem através do Deezer, que é uma plataforma de stream, a partir de segunda-feira, amanhã, no caso. Gosto muito do Deezer, sou muito fã. Que é um aplicativo É um e um site também, né? Você pode ouvir lá de graça, só se cadastrar. E Não, tem uma coisa por mês que você paga e tal, mas aí é para dinheiro... você ter o conteúdo inteiro. É verdade. Mas se você quiser, pode ser gratuito, fazer um cadastro gratuito Se eu não for assinante do Deezer, eu posso ir lá e ouvir. Tem uma conta grátis também lá para quem quiser. E o disco físico? Disco físico chega dia 13 de junho nas lojas. Depois da Copa. Nossa, no meio mas da Copa. A partir do dia 2 de junho ele já vai estar disponível para compra no iTunes. A gente vai estar botando no YouTube, que hoje em dia acho que é o lugar onde as pessoas mais ouvem música. O som de vocês está diferente. Eu Tá. notei isso. Não acho que é inevitável, né? Com o tempo você vai adicionando coisas, você vai esquecendo outras. É a coisa do tempo mesmo que leva, né? Informações novas vão sendo incorporadas, acho que é natural. O que está diferente, Felipe? Me fala, o que você vê de diferente? De um modo prático, assim, né? Sendo bem prático, a gente não tem mais instrumentos acústicos hoje em dia. Todos os instrumentos são elétricos. Isso faz o som ficar mais alto, eu acho, né? A gente toca mais pesado, eu acho, por conta disso. E eu noto também, assim, nesse disco, a gente, eu acho, foi mais para os extremos. Tem músicas que eu acho muito radiofônicas e tem músicas que eu acho as mais experimentais que a gente já fez. Tem uma música no disco que é quase um voz e violão em metalofone, que eu acho que é a música mais rádio que a gente já fez, que a gente gostou e quis botar no disco também. E tem a música Pro Sol, que a gente vai tocar aqui hoje também, que eu acho também a música que eu fiz, que eu brinco até com meus amigos, que é a música que eu fiz com os acordes fáceis. Que é só Lá menor, Mi maior, Sol maior, a música é fácil. Geralmente eu comecei fazendo minhas músicas muito roubando um songbook que eu tinha ganho que eu peguei de um amigo de Tom Jobim. Aí eu nem sei o nome das notas, mas eu ia decorando ali em cima disso. Só no gráficozinho. A maioria das músicas do primeiro disco são assim, e até as pessoas reclamam, pô, é difícil de tocar e tal, mas nesse disco eu acho que a gente viveu os dois lados, assim, tanto que a gente fez coisas muito radiofônicas, acordes simples, como a gente fez músicas também de entrar no estúdio sem saber o que ia gravar um improviso. Nenhum de vocês se chama Alexandre. Por que o disco se chama Alexandre? Tem uma história engraçada. Se eu tiver certo o que eu li, tem uma história engraçada, então, disso. Ele surgiu, assim, na época, em 2004, por conta de um som que o teclado que Samuel fazia. Ele tinha um som bem ruim, ele falava, "Are you sure? Você tem certeza?" Samuel, ex-integrante do grupo. Que ele continua na banda, mas não tá tocando mais com a gente. Mas ele é da banda ainda, tá se dedicando à carreira de ator agora, tá super bem. E ele tinha esse teclado que tinha esse som. E a gente não entendia direito o que era, alguém falava, Alexandre. Aí, toda vez que a gente se referia à música que tinha esse som, a gente se referia como Alexandre. E no primeiro disco a gente começou a pensar, vamos pensar o nome das músicas para ver se algum nome de música seria o nome de disco. Aí quando a gente pensou Alexandre, seria muito legal. Mas depois aí as pessoas fizeram aquela pressão de, primeiro disco da banda, você já vai botar o nome Alexandre, você vai responder mais o porquê do nome do que falar sobre o seu som. Agora, vocês foram pioneiros com o Nada de Novo, que foi o disco que não se chamou Alexandre. Vocês foram pioneiros nessa história do download gratuito, né, de entrar de sola nessa história, nessa nova era, né, de difusão de música. Como é que é a relação de vocês hoje com a internet, com isso que você falou do YouTube? Dá para sobreviver? Agora, como é que se ganha dinheiro? Como é que se sobrevive financeiramente em novos tempos? Começando a visualizar, estabelecer um modo de também ganhar dinheiro com a música na internet, com o lado digital também, sabe? Que eu acho que é uma questão que precisava levar um tempo mesmo, se organizar.
Hoje em dia, acho que todo artista bota seu disco gratuitamente para as pessoas ouvirem. E a gente, hoje em dia, é artista da som livre. E uma das coisas que a gente pensou foi isso, assim, pô, se a gente for assinar contrato, a gente não pode mais botar as músicas de graça para as pessoas ouvirem. Mas a gente também quer entrar num modo, assim, contra-corrente, de tentar estabelecer um modo de também se ganhar um pouco com o que a gente faz no lado digital também. Tentar estabelecer um modo disso, assim, acho que começa muito com a coisa do cara querer o seguro, né? Tipo, um link seguro. Às vezes você vai baixar por outras vias, você não sabe o que você está baixando, né? Então, começa, acho que por aí. Mas a gente não é contra isso, pelo contrário, assim, eu baixo música de graça, eu boto coisas que eu faço de graça, sou super a favor disso. Mas eu acho também que o nosso meio é tão difícil de você sobreviver vivendo só de música, né? Que a gente tem que criar maneiras de ser um pouco mais autossustentável. Fácil é iniciar, difícil é continuar. Né? Exatamente. Legal. E aí, bora tocar mais uma? Bora. Bora lá. Obrigado por estar aqui. Obrigadíssimo. Mais uma assim, vez, pra gente sucesso no Alexandre. Pra gente, eu acho que Alexandre seja o grande. Bom começo aí. Boa essa. O lugar que tão bem recebeu a gente sempre. Pois é, o Cunha foi um dos primeiros que te entrevistou, não foi? uma bala entre 17 e 20 anos quando eu entrevistei pela primeira vez. Verdade. Legal. Um longo tempo atrás. Agora eu tô com 19. Isso aí, Chiquinho. Vamos tocar o quê? Agora a gente vai tocar a música Pro Sol. Muito bem. Pode soltar. Pensando alto de onde mora, vê do passado as fotos que se olham impossíveis de alcançar, mas todo tempo se renova. Esperança em cada ato se desencontrar. Deixou o asfalto me pertencer. Sou cada gota das águas do mar que nunca chega perto de mim. Eu quero ir, abrir as portas pro sol iluminar as frestas, as janelas, iluminar a minha vida, me suceder quando o destino me encontrar sentado aqui. Poucas certezas pra se encontrar, mas na coragem de acontecer. Com muitas gotas das águas de mim, é o momento de me levantar. Eu quero ir, abrir as portas pro sol iluminar as frestas, as janelas, iluminar. Abrir as portas pro sol iluminar
Obrigadíssima, meninos. Muito bem, obrigada. E tem mais Mambojal no nosso site. Eles gravaram uma música extra para os internautas. É só acessar cmais.com.br/metrópolis. E agora a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com um debate sobre o direito de ser esquecido na internet. Até já. Este mês, o Tribunal de Justiça da União Europeia tomou uma decisão controversa. Ela deu ao advogado Mário Costerra o direito de ter o seu nome removido de buscas no Google. O advogado, que é nascido no Brasil, mas mora na Espanha desde os 9 anos de idade, reclamou de links com um artigo de jornal que remetiam a uma suposta dívida de Costerra, que, segundo ele, nunca existiu. Para conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui a advogada Isabela Guimarães. Está aqui também o Luli Radfares, professor de comunicação digital da ECA, minha ex-faculdade. Boa noite a vocês, obrigada por terem vindo. Bom, primeiro eu queria saber de vocês dois o seguinte: quais são os efeitos colaterais dessa decisão que é inédita, pelo que eu li, foi uma coisa nova que aconteceu? O ineditismo dessa reportagem, dessa decisão, é justamente a questão do direito ao esquecimento. Esse é o tema que se preconizou, exatamente. Teve destaque na decisão. Retirada de conteúdo do ar da internet tem acontecido sempre. Uma foto sua pelada, ou um conteúdo que você não queira que esteja lá, né? Acontece bastante. Mas agora, o que é o direito de esquecimento, Isabela? Explica para quem está em casa que às vezes tem uns conceitos que a gente precisa esclarecer, né? É o direito que você tem como cidadão de, depois que foi resolvida uma questão ou uma questão que não era verdadeira, você não ser mais lembrado constantemente, seja você mesmo ou terceiros, sobre aquele fato, sobre aquele assunto. Um exemplo, por exemplo, que a gente tem na legislação brasileira é de um ex-condenado penal, né, que foi preso ou que cumpriu alguma pena. Ele tem o direito, depois de cumprir a pena, que não seja mencionado na sua ficha corrida, em antecedentes, a menção àquele fato. Ao fato de que ele foi preso, que ele cumpriu uma pena, justamente para que ele tenha o direito de ressocializar. E parece que foi exatamente esta lei que existe na França que foi usada como argumento para justificar a decisão da União Europeia em relação a este caso do advogado espanhol, não foi isso? Foi sim, foi um dos casos. Luli, o que você acha? Qual você acha que são os efeitos colaterais de um acontecimento como esse? Bom, milhões deles, né? Você pode ter revisionismo histórico, você pode ter falcatrua sendo escondida, aquela história de, olha, há suspeitas, ninguém nunca me condenou. Você pode ter uma fragmentação da internet, então, de repente, eu vou dar uma busca no Google na França, eu não acho alguma coisa, e você dá uma busca no Google sei lá, no Japão você vai achar, porque a legislação é diferente, toda aquela ideia de universalização do conhecimento começa a fragmentar. E acho que o maior de todos os problemas, o Google não guarda nada que essencialmente é dele, quer dizer, ele guarda no Google Drive, no YouTube, etc., mas o Google ele é um indexador. Então, quer dizer, você impedir que o Google ache
você não tira a coisa do ar, não desaparece com a informação dali e, acima de tudo, é mais divertido ainda você falar direito ao esquecimento. Ninguém vai esquecer, não é aquela lampadinha do Man in Black que você acha e agora ninguém mais lembra, né? Assim, nossa, imagina, o ex-presidente Fernando Henrique não falava, esqueçam tudo que eu escrevi, então devia dar a ele o direito do esquecimento e despublicavam o livro, batia na porta de cada um que tinha comprado. Então, eu acho que o principal problema desse é que você cria uma censura, você cria uma restrição ao acesso de informação e você não vai na real fonte do problema, que é essencialmente, peraí, quem publicou essa informação? Esse cara que publicou essa informação, ele publicou com que direito e essa informação é verdadeira ou não? Porque no caso desse cara, está claramente evidente alguém que está buscando publicidade para si mesmo. Você diz o quê? Você acha isso? Com certeza. Que o Costerra buscou publicidade. Essa foi uma coisa que falaram. Mas peraí, ele buscou o direito ao esquecimento, mas ele foi absolutamente lembrado nesses últimos tempos, depois da decisão. Não, mas o que eu li, tá? A gente não sei. As informações que eu recebi foi de que o que estava no jornal e que era a primeira coisa que aparecia, a primeira e talvez a única coisa que aparecia quando davam uma busca no nome dele, era que ele perdeu um imóvel por causa de uma dívida que ele tinha para com sei lá quem. Para com o Estado. E aí que isso não era verdade. Isso, ele não tinha. E aí, se não era verdade, o que aconteceu, então, como é que fica o cidadão nessa situação? Ele deu hoje, não fiz nada de errado e está lá meu nome lá sujo. O Costerra deu hoje uma entrevista à Folha, falando que era a última entrevista que ele ia dar. E que na ele sexta-feira, né? Na sexta, que ele deu essa entrevista falando que ele não daria mais entrevista, mas que ele estava dando porque ele era de São Paulo. Porque ele tinha família, aqui, exatamente, uma ligação afetiva com o Brasil. E o que ele falava é o seguinte, o que ele conta na entrevista é que estava prejudicando muito ele profissionalmente, que foi um cliente que avisou para ele que isso estava acontecendo e que ele tinha que levar um dossiê em reuniões para comprovar que ele não tinha feito aquilo. E ele mesmo afirma, o Google é a melhor invenção depois da roda. Ele falou isso. Ninguém pode negar. Né? Todo mundo usa o Google. E por que a ideia é tirar do Google? Porque é muito mais difícil. É o nosso fosfosol. Eu agora não faço mais dúvida, né? Qualquer hora, é verdade. Justamente. É inegável que o Google ninguém mais vai buscar a informação dentro de um site. A gente vai primeiro no buscador. Claro. E nesse buscador específico, né? Tem 97% dos usuários de buscadores de internet usam ele. A gente vai buscar nele, não vai dentro de um site, do site de um jornal, por exemplo. Então, o entendimento já que lá é o primeiro lugar que todo mundo vai buscar e é o que mais é usado majoritariamente, vamos tirar de lá, não retirar da internet como um todo, porque onde está lá nos confins da internet, acaba que ninguém vai encontrar, não tem tanto prejuízo assim. E você consegue atingir mais pessoas com essa retirada. O que o Lully falou é muito importante realmente. A gente não pode ver o Google virar um ambiente chapa branca, né? De repente um mar de elogios cor-de-rosa, todo mundo é lindo, todo mundo é bacana. Não, e sobretudo que você pode fazer, como você falou, um revisionismo histórico da sua própria biografia. Então, a decisão deixa muito claro que não há esse direito para nenhuma pessoa. Você não pode rever os fatos, nem rever a sua própria história. O que você pode fazer é ter um controle maior sobre os fatos pretéritos, ou seja, o que já aconteceu. Sim. E a implicação disso hoje no presente. Qual que é a sua opinião em relação a essa lei do direito ao esquecimento, ou dessa... Enfim, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que... Eu sou favorável quando nós temos uma situação concreta que é de fato prejudicial, que está realmente causando dano para a pessoa ou para os parentes dela. E é bem interessante de contar essa história. No Brasil, no ano passado, teve 2 decisões do STJ do mesmo ministro. E era o mesmo tema, direito ao esquecimento, e o réu era a mesma empresa, que era a TV Globo, com o programa Linha Direta. Sim. E nas decisões ele foi favorável ao direito ao esquecimento e na outra decisão ele foi contrário. Ele entendeu que num caso realmente o dano existia, que era um caso de um participante, um suposto participante, aliás, da chacina da Candelária, e ele não tinha participado, tinha sido absolvido, e o programa reviveu a história como se ele tivesse participado e ele voltou a sofrer tudo de novo. Outro caso era de um assassinato que tinha acontecido há 50 anos e a família da vítima veio dizer que estava sofrendo muito. Ele falou, olha, há 50 anos as pessoas que sofreram com a morte dela já morreram também, não se aplica. Não foi usado de maneira extrapolada, etc. Para o caso da chacina, ele falou que se aplicava, que era um caso recente, ele tinha sido absolvido, estava realmente causando dano para ele, e é o mesmo ministro. Então, foi uma coisa que caso a caso... Exatamente, o que a gente conclui é que cada caso vai
vai dizer como a gente vai interpretar. Agora, Luli, qual que é a diferença assim, entre a Europa e o Brasil e os Estados Unidos em relação a essa questão, por exemplo, com a liberdade de expressão? Quer dizer, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, sobretudo, a liberdade de expressão é soberana. Sim, sim. Né? E a internet, ela não deixa de ser um grande produto americano, ela é como Hollywood, quer dizer, se você vai, por exemplo, a gente fala que é uma rede mundial, mas você não conhece nada feito na Hungria, nada feito na Polônia, nada feito na França, e isso quer dizer o quê? Que não existem cérebros lá? Não, é que como o cinema, o que você conhece é essencialmente americano ou local. E isso vale para praticamente qualquer país do mundo. Mas eu acho que o problema de você censurar um Google da vida é que você acaba criando outro tipo de problema. Primeiro que você está batendo no mensageiro. Porque o Google ele só está dizendo, olha, estão dizendo por aí que você é estelionatário. E ele fala, então tá bom, mata o mensageiro, resolve o problema. Quer dizer, você não elimina a fonte do problema, você elimina a comunicação do problema, você torna o Google mais manco, você prejudica a funcionalidade da ferramenta e, essencialmente, por que eu digo que o cara está querendo aparecer? Paulo Goulart fez propaganda de margarina. E ninguém lembra que ele fez propaganda de margarina, porque ele fez um monte de coisa boa depois disso. E não teve ninguém quando disse assim, mas ele fez propaganda de margarina. Não. Porque ele fez um monte de coisas boas depois. Aquela história, a partir do instante que a gente começa a ter o nosso registro guardado na rede, é o conjunto das suas obras que vai marcar a sua reputação. Então, se você foi condenado injustamente por alguma coisa... Mas será que isso funciona dessa maneira? Por exemplo, a gente teve um caso agora do ator do Leonardo Medeiros. É um ator super premiado, fez vários filmes, longas-metragens, agora foi pra televisão, ficou um pouco mais famoso quando conseguiu um papel grande na televisão e tal. E aí, quer dizer, se você der hoje em dia um Google no nome do Leonardo, só aparece o caso de uma violação de intimidade dele, quer dizer, brutal ali. Quer dizer, e é só aquilo que aparece. Como Daniela Cicarelli e Carolina Dickmann. Na verdade, eu acho que o ponto mais importante é assim... Como que o cidadão comum, a minha pergunta é, como o cidadão comum pode fazer para se proteger de informações difamatórias em casos como esse? Quer dizer, que é muito diferente de um político corrupto que vai lá e tira as informações que ele considera vamos considerar qualquer órgão de imprensa. A ele? Vamos considerar qualquer órgão de imprensa. Que alguém, por exemplo, em uma entrevista na televisão, falou uma bobagem, ou numa entrevista num jornal impresso, melhor ainda, falou uma bobagem, e isso ficou registrado em papel e tinta. O sujeito pode recolher o jornal? Não, não pode. O jornal está ali. Ele pode queimar as bibliotecas em que o jornal está armazenado? Pode, mas... Não, mas a diferença é que o jornal, como a gente diz, vai embrulhar peixe, né? Como é que é? Antigamente se falava isso. Não se preocupa com isso, meu filho. Amanhã esse jornal está embrulhando peixe. Hoje em dia o jornal não embrulha mais peixe. Notícia de ontem, Hoje em dia é só com um clique e você tá lá. Assim, o que a gente tem, se acontecer alguma coisa nesse sentido, uma notícia equivocada que foi colocada sobre você, você tem direito à resposta. Mas então, o que eu queria saber de vocês é o seguinte, como é que o Marco Civil lida com a questão do direito ao esquecimento? Como é que é hoje a situação no Brasil? O Marco Civil não tratou especificamente da questão do direito ao esquecimento. Que ele trouxe de uma forma bem mais clara, na verdade, foi da responsabilidade dos provedores de conteúdo, ou seja, Facebook, etc., com relação a comportamento de terceiros. O Facebook só vai ser, por exemplo, o Facebook ou qualquer outro provedor de conteúdo, só vai ser responsabilizado se ele, mediante ordem judicial, não tirar aquele conteúdo do ar. Com exceção de conteúdos de pornografia ou intimidade que foram colocados ali sem autorização de quem está retratado. Então, por exemplo, se alguém escreve alguma coisa difamatória a seu respeito, você pediu para o Facebook tirar do ar. Ele não tira, ele não tem nenhuma punição para ele, a não ser que você entre com uma ordem judicial que determine que ele retire aquele conteúdo. Se ele não retirar, aí sim ele vai ter punições. Ou seja, quer dizer, o Facebook, que é um repositório de conteúdo, não tira o conteúdo, e o Google, que não é, que é um indicador de conteúdo, vai tirar a indicação do conteúdo. Essas leis já estão todas muito confusas. Eu acho que, na verdade, o que pode ajudar todo mundo, o cidadão comum em geral, é mais ou menos fazer aquilo que o Google fez naqueles carros que andam pelas ruas. Obscurecer certos dados que hoje em dia são muito viáveis. Hoje em dia, se você, por acaso, tem algum contrato em algum órgão de governo, eu dou uma busca, acho o seu CPF no Google. E achando o seu CPF, eu consigo criar uma fraude enorme em torno do seu nome, mesmo que você não tenha feito nada de errado. E isso é muito mais grave. Então, eu acho o seguinte, a partir do instante que a nossa vida está cada vez mais transparente, cada vez mais visível na rede, existem certas regras que, de novo, essas empresas estão muito preocupadas com pornografia ou com intimidade, que são coisas muito menores do que dados realmente específicos, como o endereço do indivíduo, como o telefone dele, como o CPF dele. Então, eu acho que, na verdade,
esse tipo de ação, que um sujeito que antigamente dava uma busca no Google, aparecia uma dívida antiga que ele podia tranquilamente explicar para qualquer um, virou agora o defensor dos coitadinhos que tem a reputação manchada, quer dizer, claramente para mim é um enorme golpe de marketing. Na verdade, é um monte de espuma. A gente precisa considerar a internet como um todo, porque ela está cada vez mais presente na vida da gente. E a partir desse instante, você fala assim, cara, então todo mundo é mídia, como é que funciona a responsabilidade? A TV Cultura, por exemplo, ela não pode colocar qualquer coisa, porque ela é responsável legal por isso. Agora, como é que fica então o indivíduo? Eu acho que é meio essa a questão. Ela é muito maior, na verdade, do que uma figura individual. A gente, eu vou ter que te interromper pelo seguinte, nosso tempo acabou. Já estou aqui recebendo avisos de que nosso tempo acabou, que você precisa encerrar. Mas a gente, de fato, a gente não deu conta de falar tudo que precisava ser falado sobre esse assunto. Prova de que toda vez que a gente fala sobre isso aqui no programa, acontece a mesma coisa. A gente vai chamar vocês outras vezes para continuar, então. Mas obrigada por terem vindo. Obrigada pelo convite. A maior cidade da América Latina, São Paulo, cresce cada vez mais rapidamente. As consequências são trânsito saturado, poluição, caos no transporte público. Os problemas são inúmeros. A situação é tão dramática que o plano diretor da cidade está sendo revisto depois de apenas 10 anos de vigência. E assim, metas novas ou reformuladas vão orientar o avanço de São Paulo nos próximos 15 anos. O novo plano diretor foi aprovado em primeira discussão no final de abril e deverá passar pela segunda e definitiva votação nos próximos dias. Fazer um plano diretor novo é essencial, sem isso você não vai a lugar nenhum. O plano diretor de São Paulo, assim como qualquer plano diretor, tem que estabelecer qual cidade nós queremos no futuro. As principais mudanças estão na área ambiental. Ele estabelece que a cidade não deve mais crescer horizontalmente, quando nós já chegamos nos mananciais de água. Uso e ocupação do solo, habitação. Onde nós podemos crescer? Exatamente nos espaços ociosos, nas áreas que ainda tem terrenos vazios, grandes glebas subutilizadas, prédios vazios, como existem ainda muitos aqui no centro, que podem ser transformados em habitação, enquanto que se criam uma contenção da verticalização no miolo dos bairros. Transporte e mobilidade também estão entre os tópicos de primeira necessidade nesse upgrade do Plano Diretor de São Paulo. O Plano Diretor estimula o uso do transporte coletivo, a bicicleta, o andar a pé, e para isso a habitação precisa estar mais próxima do emprego. É fundamental que a gente tenha uma cidade onde a pessoa more, trabalhe, se divirta num raio pequeno e tenha mobilidade. É bom lembrar que o paulistano está sendo estimulado a comprar carro pelo governo federal e estimulado a usar transporte coletivo pelo governo municipal. Isso cria uma certa esquizofrenia. No setor cultural, eu acho que há uma perspectiva muito interessante, que é de criar corredores culturais. O Plano Diretor define um primeiro território cultural, né, nessa região entre a Paulista e a Luz. É historicamente a região onde esses diferentes equipamentos, salas, espetáculos se concentraram. O corredor deve englobar uma extensa área, partindo do Centro Cultural Vergueiro, no bairro Paraíso, zona sul da cidade, passando por toda a Avenida Paulista, com seus quase 3 quilômetros, até chegar ao centro de São Paulo, conectando assim equipamentos culturais de toda essa região, que passam a receber atenção especial do município. Como esse teatro que nós temos aqui e vários outros dessa região, que muitas vezes sofrem com o processo de valorização imobiliária e acabam expulsos de uma região que é uma referência para a cidade. O movimento dos teatros independentes vem pleiteando a isenção do IPTU para espaços mantidos por pequenas companhias. Barateia, no fim, o custo do ingresso. Mas a proposta de delimitar territórios culturais ainda deverá render muita discussão. O corredor cultural devia ser todas as ruas. A rua é um corredor cultural. Os equipamentos deveriam estar em todos os lugares. A gente não deve esquecer que grande parte da cidade de São Paulo não tem equipamento cultural nenhum. Fazer corredor cultural é uma gracinha, lógico que eu não vou ser contra, mas eu acho que isso é peanuts, entendeu? Nós estamos falando de outro nível de violência. E violência é a palavra. O Brasil é um país cada vez mais violento,
Isso tem tudo a ver com a vida na cidade. Eu acho que tem um problema de adensamento no centro. Precisa ter vida social, vida cultural. As ruas bem iluminadas, com gente frequentando em todos os horários do dia e da noite, isso torna o lugar mais seguro. Não é só a presença de polícia. Acho que a revisão do plano diretor estratégico ocorre no momento mais oportuno, até com atraso, né? Quando a gente vê que a população cada vez mais se dirige às ruas para se manifestar, que o pano de fundo dessas manifestações todas, na verdade, é uma questão da qualidade de vida nas cidades. Importante que se tenha conseguido cristalizar um plano estratégico para a cidade. Agora, entre um plano e a realidade, existe uma distância grande. A implantação das diversas orientações vai depender de todo um processo político, social, que a gente vai só perceber ao longo do tempo. Fico torcendo para isso dar certo. As cidades chamam, despertam minha ilusão. Passo do tempo, aumenta minha paixão. E agora a gente fala de cinema, eu e Cunha Júnior. Na verdade, a gente falaria de Godzilla normalmente, né? Com uma estreia da semana. Mas como aconteceram coisas muito estranhas durante essa semana aqui nos cinemas do Brasil, a gente vai comentar sobre isso, que é justamente... Praia do Futuro, né? Exatamente. Praia do Futuro tem causado nos cinemas brasileiros, em algumas praças. Alguns espectadores estão reclamando do conteúdo do filme, estão falando, estão se sentindo 40 pessoas levantadas, se sentiram ofendidas com as cenas de sexo. Pois é. Que coisa, né? Isso. Que tempos estamos? Estamos em 2014 mesmo. Parece que é uma coisa tão antiga, né? Uma reação tão anacrônica, né? Aos tempos de hoje. O que você está achando dessa história toda, Cunha? A gente podia ver primeiro o Karim falando e depois a gente comenta? Boa. Vamos nessa? O Karim esteve aqui e comentou justamente sobre isso. Fala aí, solta aí. Eu acho que era importante falar exatamente disso. Eu acho que tinha um momento, né, ali que as pessoas viviam há mais ou menos 10, 12, 15 anos atrás, onde você tinha que ir embora, não só por conta da questão da homossexualidade, mas por conta de um monte de coisa. Você tinha que sumir, você tinha que desaparecer, você tinha que ir para um outro lugar. E aí, o filme ele fala exatamente dessas duas gerações, né? O irmão mais novo que chega e fala, você não precisava ter feito isso, você podia ter simplesmente me contado por que você estava indo embora. Então, era importante falar um pouco de como que essa questão ela é vista a partir do ponto de vista de duas gerações muito diferentes, assim, e de falar um pouco de como que as coisas mudaram e como que as coisas são diferentes hoje, através de uma perspectiva histórica, assim, do personagem. Só explicando, o Praia do Futuro é sobre um salva-vidas, que é o Wagner Moura, homossexual, que se manda para Berlim para viver um grande amor. E, sobretudo, enfim, talvez isso, né? Para não ter que confrontar a sua família em relação à sua própria homossexualidade. E o Karim comentou uma coisa que acho que ele não talvez nem ele esperasse essa reação, né, Cunha? Quer dizer, que se hoje em dia, ele considera que hoje em dia o Brasil está mais aberto, as pessoas estão mais abertas para esses assuntos, na verdade, parece que nem em todo lugar. O Wagner já não contava, quer dizer, não contava com essa liberdade toda. Ele achava que ia ter uma resposta conservadora, porque ele acha o Brasil um país conservador. E a imagem dele, Wagner, está muito associada ao Capitão Nascimento, aquela imagem do macho que bate, viril, que entra, o homem viril, papapá. Aí, de repente, as pessoas se confrontam com o Wagner, o homossexual, que continua sendo viril. Né? É verdade, continua na verdade sendo viril, é isso. E tem a sua orientação sexual voltada para outro homem. Sabe o que eu acho mesmo, Marina? Que é uma questão de equilíbrio e de saúde mental. Eu acho que as pessoas que têm problema muito sério, que é colocado isso como homofobia, é porque não sabem lidar muito bem com as suas próprias fantasias. O que eu acho... As suas fantasias homossexuais, que todo mundo tem fantasia homossexual, heterossexual, bissexual. As pessoas que não sabem lidar com isso, veem no lado de fora aquilo que elas temem internamente. Então elas querem bater no cara que é homossexual, na verdade elas estão querendo bater naquele homossexual que está internalizado dentro delas. Aquilo incomoda demais. Então o que ela tem que fazer, na verdade, é se tratar.
tratar, porque Cunha se Júnior tiver... com a sua visão psicanalítica, é isso Porque mesmo, se tiver Cunha. uma sexualidade tranquila... Eu só digo o seguinte, a única coisa que me faz levantar do cinema e ir embora é quando eu vejo... O Batman, por exemplo, me dá vontade de levantar e ir embora. Eu me senti, aí sim eu me senti ofendida porque eu achei um filme ultra violento, ultrajantemente violento. E eu não entendo porque as pessoas têm tanta tolerância com a violência e ficam tão melindradas com uma questão tão simples quanto como essa. Assim. Por isso que eu digo, estamos em 2014 e às vezes não parece que a gente está em 2014. Enfim, o Metrópolis agora faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as nossas dicas de todo domingo. Até já. This house, burn it blue. Agora sim, as nossas dicas culturais de todo domingo. Vamos começar com Cunha Júnior. Tem uma informação importante. Extremamente uma importante. data importantíssima. Fala, Vai mudar Ju, a vida é? de vocês depois disso. E vocês também em casa. É que no dia 25 de maio é o Dia do Orgulho Nerd. Agora, explica por quê. Por que hoje, que dia 25 de maio é o Dia do Orgulho Nerd? É que num cinema não muito longe, numa data não muito longe também, exatamente no dia 25 de maio de 1977, estreava esse filme. Bom, quem Star não Wars. conhece também não vai conhecer, não Isso adianta. começou pelo quarto episódio, é uma coisa estranha, né? Um filme começar pelo quarto episódio, mas já... É bem nerd isso. Isso é bem nerd. Eu já era, na época que eu era criança, não era chamado de nerd, era chamado de CDF. E nós sofríamos muito bullying, porque a gente gostava muito de estudar e não gostavam, etc. Hoje nerd não, hoje nerd já é um tipo de pessoa que... Mas engloba outras coisas, né? Não, o nerd exatamente. engloba, Tem por vários exemplo, tipos de nerds, de vários universos paralelos. Eu, por exemplo, gosto muito, uma das minhas nerdices é Star Wars, como vocês estão vendo aí. Eu sou um colecionador inveterado de vários itens que vocês estão vendo aí, personagens, naves, eu sei o nome de cada nave, Estrela da Morte, enfim, não vou nomear aqui porque levaria muito tempo. E são geralmente considerados meio idiotas, por exemplo, quem é sério, que vai ter um sabre de luz que faz um barulho não, por exatamente... Por favor, faz de novo. Por favor, É que na não câmera não pegou, está, não você pegou. Vou fazer aqui, ó, um Faz. sabre de luz e que tem um barulho exatamente como é. Deixa eu mostrar rapidamente a minha dica para Você vocês. vai naquelas reuniões de encontros, vai lutar com o sabre de luz. Sabe, eu sou pouco... deixa eu mostrar aqui, ó. É super lúdico. Esse livrinho aqui é como o Darth Vader seria pai do Luke Skywalker se ele fosse um pai normal. É muito engraçado essa historinha. Vou só mostrar um episódio aqui. Assim, ó, ele... Luke, vai guardar seus brinquedos imediatamente. Para o Luke pegar e guardar os brinquedinhos dele, tá? E esse outro aqui, ok, já vou terminar. Esse outro aqui... É que é muito legal. Vê se dá para pegar, porque é assim, ó, ele é de movimento. Holográfico, né? É Como é que chama isso? holográfico, Olha, que legal. São vários movimentos de várias cenas famosas. E a última, deixa eu ver, a penúltima pelo menos, aqui, ó. É a briga entre pai e filho, Luke Skywalker e o Darth Vader. É muito legal, é lúdico, é barato, não é caro não. Você encontra em qualquer livraria, loja aí de
Star Wars, para quem quiser saber o que é nerd, tem essa Enciclonerdia, que é uma enciclopédia de nerds. É isso, então já estourou meu tempo. Obrigado aí. Cunha Júnior é a criança que existe em você. Muito bem. E agora, é o Manuel ou o Didi? Quem vai falar? Sou eu, porque a minha dica também não deixa de ser uma dica de nerd. E se insere na minha série de dicas sobre a Copa do Mundo, dessa vez enfocando a França, que é um dos países pelos quais, aliás, eu vou torcer. Né? Torço muito para o Brasil, Itália e França sempre nas Copas. Vou torcer bastante pela França, eu tenho um afeto especial. Agora, um nerd francês é um nerd anti-tecnológico, então não tem assim, esse monte de esses aparatos tecnológicos que você tem. A minha dica é um patrimônio da cultura francesa, da literatura francesa, que eu diria que junto com Proust, Camus, Céline, acho que a grande obra da literatura francesa no século XX é essa aqui, Asterix. Nossa, estou mostrando um dos álbuns aqui, Asterix entre os Bretões. Você está vendo aí nas letrinhas, no GC, dos caracteres, que a minha dica é Asterix entre os belgas. Já vou explicar por quê. Asterix, eu comecei a ler, eu já devo ter lido pelo menos 20 vezes cada álbum do Asterix. Porque você lê quando é criança, depois você vai aprendendo a descobrir significados. Em todos os Asterix tem uma página inicial que fala assim, tem aqui, ó, mostra o mapa da aldeia e fala, anos 50 a.C., a Gália foi ocupada, mas apenas alguns gauleses resistem ao invasor. Eu demorei muito para perceber que Asterix era uma metáfora da resistência francesa, dos poucos resistentes que resistiram ao nazismo. E que a poção mágica é uma metáfora da vontade. A poção mágica que o druida faz e que dá força sobre-humana aos gauleses. Aqui, por exemplo, fica claro, porque a poção se perde no rio Thames, eles estão na Inglaterra, mas mesmo assim o Asterix e o Obelix fingem que fizeram a poção ali e os bretões vencem os romanos, provando que a vontade conta mais do que algo sobrenatural. E isso é importante, porque o Goscinny e o Uderzo criaram em 59 o Asterix, e depois da morte do Goscinny em 77, o Uderzo, que era o desenhista, passou a escrever os roteiros e ele começou a colocar umas coisas meio tecnológicas, meio sobrenaturais, que daí não tinha, desvirtuou. Então, eu dou como dica o Asterix entre os belgas, que é o último que o Goscinny fez. Tem uma série de referências culturais, a gente vai mostrar na tela rapidamente aí. Por exemplo, o Asterix luta contra os belgas, junto com os belgas, contra os romanos, e daí tem um banquete no final, como sempre tem no Asterix, só que daí o banquete, nesse caso, é um banquete que remete a um quadro do Bruegel. Então, à esquerda, a gente tem esse é o quadro do Bruegel, um pintor do século XVI, e na hora que os gauleses e os belgas se reúnem para comemorar a vitória sobre os romanos, entra essa outra imagem que a gente vai ver agora. Olhem como é igualzinha, só que as personagens do Obelix e Asterix estão ocupando as mesmas posições. Então, ler Asterix é descobrir essas referências. Existem sites que falam das referências, das menções. Por exemplo, entre os belgas, a batalha final é descrita com versos do Victor Hugo, que se referem à batalha de Waterloo, do Napoleão, mas eles aplicam Asterix. Enfim, eu aconselho muito que leiam o Asterix até Asterix entre os belgas. Esqueçam Asterix depois que o Goscinny morreu. Mas você deu dica aqui de um recente que você falou que recuperava um pouco o espírito. Porque o recente é uma tentativa, mas não está à altura. Do Goscinny, né? Não está à altura. Então é isso, Asterix e a França na Copa do Mundo. Vive les bleus, allez les bleus. Olha só, a minha dica é uma dica musical, mais adulta, tá, gente? Não é nerd. Nossa, não é nerd. Chegamos à idade adulta. Ok, chegamos à nossa idade. São mais maduras. Bem maduro. Minha dica é o novo disco da Ângela Rorô, um disco que só traz inéditas da Ângela. Aliás, traz algumas releituras, mas a maior parte das músicas, a grande parte das músicas é inédita. A Ângela Rorô tem um disco que se chama Feliz da Vida, que é esse que está aqui na minha mão, e até meio esquisito, né, quando você vê a Ângela Rorô Feliz da Vida, porque ela é a rainha da fossa, de entrar nos relacionamentos de forma profunda, mas ela está em outro momento, está num outro momento, e é até diferente a gente ouvir essa Ângela Rorô cantando samba, cantando música romântica, e a voz dela está em ótima forma. Só que também nesse disco tem as coisas mais antigas, algumas coisinhas mais antigas. Uma das coisas é Malandragem, que o Cazuza e o Frejá fez para ela, que foi eternizada na voz da Cássia Eller. A música foi feita para ela, ela já tinha fechado o repertório do disco na época e falou pro Cazuza:
não vou gravar, eu também já não sou mais uma garotinha, estou fazendo quase 40 anos, não quero gravar essa música agora, não vou gravar. E nesse disco aqui, no disco e DVD, ela pela primeira vez faz um registro de malandragem que foi feita para ela, né? E outra cantora importante para a carreira da Ângela Rorô foi a Maria Bethânia, que mesmo antes do primeiro disco da Ângela, antes da Ângela lançar o primeiro disco solo, a Bethânia gravou música da Ângela Rorô. E no disco tem uma música linda que é Fronteira, que louca, que é Fogueira, e eu queria que vocês ouvissem um pouco. Por que temer a tua fêmea, se a possuis como ninguém? A cada bem e do mal, do amor em mim. Não penses ter a vida inteira para roubar meu coração. É muito linda, né? E é a primeira vez que as duas cantam a música juntas. Então tem no CD e tem no DVD. Ângela Rorô, Feliz da Vida, é a minha dica. Muito bem. A minha dica tem a ver com uma matéria que a gente viu hoje. A gente falou de urbanismo, né? A gente falou do Plano Diretor de São Paulo, como que ele está sendo revisto. E é um lançamento, é um livro muito bonito. Tem alguma câmera para dar um close aqui? Temos. Na verdade, o nome do livro é Design Total, do Celso Longo, que é um fauspiano. Na verdade, é um fauspiano que fala de dois outros fauspianos, dois arquitetos, que são o Calduro e o Martino, que tem esse escritório de arquitetura que, enfim, já tem uma história de 50 anos aqui em São Paulo. E este livro, ele reúne, na verdade, 5 projetos importantes urbanísticos para a cidade. Ele se concentra nesses 5. Olha, a gente está vendo aí imagens do livro, que são seminais, eu acho, que para o que é o visual da nossa cidade de São Paulo hoje, que são o metrô de São Paulo, que a gente está vendo as imagens aí, a Avenida Paulista, todo o projeto gráfico da Avenida Paulista, que inclui, inclusive, as bancas de jornal, os abrigos de ônibus, a sinalização das ruas, etc., o Sistema Municipal de Transportes, né, de ônibus, e o Banespa. São as agências. A gente está vendo aí o negócio do metrô, peraí que a gente já vai chegar no Banespa, e aí é uma banca na Avenida Paulista. Esses são alguns dos desenhos, plantas baixas e cortes laterais, fotos dos anos 70 em São Paulo. E as agências do Banespa, na verdade o projeto gráfico do Banespa ia desde algumas agências completas até a xícara do cafezinho, quer dizer, era uma coisa muito completa e muito detalhista, sobretudo, né? O que a gente tem aqui nesse livro, sobretudo, a gente tem essa... Porque hoje em dia tudo se faz no computador, então você... É muito bonito de você ver como que numa época em que era tudo muito mais difícil, né? De você fazer coisas com tantos detalhes e tal, eles faziam tudo aquilo na mão, tudo manualmente e tal. E aí o livro tem um pós-fácil bem bonito do Guilherme Wisnik, que cita aqui uma frase de um arquiteto holandês, que acho que resume muito bem o que é o projeto desses dois caras, qual é a influência deles na cidade, que a arquitetura é uma profissão perigosa porque é uma mistura venenosa de impotência e onipotência. Porque muitos desses projetos, muitos dos projetos que estão aqui nesse livro não foram implantados na cidade de São Paulo, no final das contas. Parte deles sim, mas uma grande parte deles nunca conseguiu ser implantada, porque depende de tudo, de vontade política, o orçamento, a gosto do cliente, enfim, são 1000 variantes e tal. Mas é um livro muito bonito, muito bem editado pela Kozak Naif e, enfim, tinha a ver com o nosso assunto de hoje, por isso escolhi esse para dar de dica. Então, nosso tempo acabou, vamos encerrar nosso programa, mas antes vamos encerrar em grande estilo, porque o violonista Andy McKee fez uma turnê pelo Brasil, que terminou hoje, com um show gratuito em Paraty. A gente aproveitou a passagem dele por São Paulo. Dono de um estilo próprio de tocar violão, ele gravou uma música extra aqui no estúdio, especialmente para o programa de hoje. Então, é com Andy McKee que a gente encerra o Metrópolis de domingo. Boa noite, boa semana a vocês. Boa semana. Tchau, tchau.
Música